Muito bem, vamos lá. Chegamos então aqui no nosso encerramento da semana, fazendo o estudo do nosso livro Vinha de Luz, né, para fechar aqui com o nosso Evangelho. E o mais interessante, é difícil a gente falar em coincidências, porque tantas e tantas vezes a gente fecha a semana tratando de um tema que dizia respeito àquilo que nós estudamos durante a semana, e o de hoje não é diferente. Mais do que não ser diferente, vocês vão perceber que o tema ele é bastante conectado com aquilo que nós falamos ontem, né, que falava sobre o cuidado com o nosso corpo físico, né, porque ontem foi o tema que nós abordamos durante tanto tempo, né? Legal, Lu, ainda bem que você voltou. Nós abordamos isso há bastante tempo, falava sobre a preocupação que nós devemos ter com o espírito, com a nossa consciência, com os nossos valores, e muito pouco nos preocupamos com o cuidado, né, com o templo da alma, o nosso corpo físico. E ontem vocês colocaram algumas questões a respeito disso, né, sobre tratamentos, sobre cirurgias e tudo mais, e aí então Emmanuel vem e nos traz esse tema de hoje. A gente vai para o número 156 do Vinha de Luz, o título O Vaso. Pois é, sempre, né, Ju? E Emmanuel traz para nós aqui um versículo para dar início a essa nossa reflexão de hoje, de uma das cartas aos Tessalonicenses. Como nós conversamos, né, os Tessalonicenses eram aqueles que viviam em Tessalônica, hoje também chamado de Salônica, que é uma região, uma cidade, né, uma província da Grécia. E como ele estava sempre naquela região, ali do leste europeu, né, existe ainda, Ju, uma cidade turística, inclusive, né, chamada de Salônica. E eu estava vendo algumas fotos, né, porque eu sempre faço algumas pesquisas quando surgem assim, alguns nomes ou expressões diferentes da nossa realidade. Eu pesquisei, então, eles mostram lá uma cidade turística da Grécia, que dá para você viajar do ladinho ali, tá? Bem pertinho de você. Atravessou ali o Adriático, está do ladinho ali. E aí então ele coloca nessas reflexões, nessa carta que ele envia aos Tessalonicenses, uma mensagem de estímulo para que eles possam fortalecer cada vez mais os valores morais, né, na questão das condutas, diante de si mesmo, diante das pessoas, diante da sociedade. Ele fala, por exemplo, né, que aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus, por exemplo, devem se guardar, por exemplo, da prostituição, porque é algo muito comum, né, a prostituição, como nós sabemos, ela é popularmente conhecida como a profissão mais antiga do mundo, e naquela época não era diferente. Só que a prostituição, naquela época e na época de hoje, ela acaba se tornando uma ação de corrupção passiva e corrupção ativa, porque você força aquele que se submete a esse tipo de trabalho, e você também de certa forma se contamina moralmente com esse tipo de conduta também, valorizando muito mais a sexualidade do que os valores. Ele fala sobre as negociações que você não pode tentar, você não deve, né, tentar ludibriar aqueles que estão negociando com você, querendo se beneficiar às custas da perda do outro. E também fala sobre o cuidado que nós devemos ter com o nosso próprio corpo. E é exatamente nessa mensagem que a gente vai ter. Então são conselhos simples que ele vai dando a essas pessoas, exatamente pelo fato delas não terem a preocupação de viverem dessa forma. Bom dia, Darlene. Vivia-se, por exemplo, né, na verdade as pessoas não viviam, elas sobreviviam. E quando a gente fala que as pessoas sobreviviam, elas utilizavam todos os recursos que pudesse, de alguma forma, beneficiá-las. Seja nos negócios, seja nos prazeres, seja nas sensações, seja lá como for. E aí então havia necessidade de fazer uma reformulação dessas sociedades. Como acontece nos tempos de hoje, né? A gente percebe também que o mundo não mudou muito de lá para cá, dando a impressão até de que em alguns aspectos piorou bastante, mas na verdade não. Na verdade nós tivemos um avanço significativo nessa nossa relação com o nosso semelhante, mas ainda há muito o que fazer. E essas cartas que eram enviadas naquela época é mais ou menos aquilo que os espíritos hoje trazem para nós,
nos alertando sobre vários tipos de comportamento, né? A gente pega, por exemplo, um livro de referência para nós, é o livro Conduta Espírita, de André Luiz, onde ele fala-se de que modo que nós devemos nos comportar diante das mais diversas situações. Num velório, diante de uma doença, diante dos familiares, diante de um debate religioso, de um debate teológico. Né? Então eles vão dando conselhos, exatamente nos ajudando nessa transformação moral que nós precisamos tanto. Paulo de Tarso fazia naquela época com esses grupos, os espíritos hoje dão continuidade nesse mesmo papel. Então, carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Esse vaso se refere exatamente ao nosso corpo físico. Que esse nosso corpo físico seja santificado e honrado por nós, e que nós também saibamos santificar e honrar aqueles que convivem conosco. E aí então ele coloca a seguinte mensagem. Eu comentava no início que esse texto é continuação daquilo que nós conversamos ontem, né? E ele diz assim, a recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras, e, em toda parte, observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Aqui aparecem abusos da alimentação. Além, surgem excessos inconfessáveis. Existências numerosas esbarram no túmulo, à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Entretanto, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. A higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. O pai compassivo não se despreocupa das necessidades dos filhos, mas sim os próprios filhos é que menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhes empresta por amor. Alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e estonteantes. Outros transformam-nos em máquina de gula carniceira quando o não despedaçam nos choques do prazer delituoso. Em obedecer aos dispositivos da lei, do equilíbrio, na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Raros saem dela integralmente vitoriosos. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, olvidando que o problema do resgate e do reajustamento compete a cada um. O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo-lhes as diretrizes do reto proceder. Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Começando aqui então nas nossas reflexões, põe para nós aqui o homem comum em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturar o corpo físico de enfermidade, lama em sombras e em toda parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Aqui a gente já, seguindo aquela linha de raciocínio que nós trabalhamos inicialmente, tem aquela grande preocupação de nós chegarmos, por exemplo, numa igreja, num templo, num centro espírita, seja lá onde for, e a mensagem então que é transmitida é abrindo um livro de referência, né, um livro considerado sagrado, um livro considerado filosófico, e aí então começa a fazer a leitura daquilo que espera o homem espiritualmente. Se ele vai para o céu, se ele vai para o paraíso, se ele vai para o plano espiritual nas diversas dimensões, seja lá como for. Bom dia, Bock, grande abraço, amigo. Então, seja lá onde for, e mostra o caminho, que ele tem que ser honesto, que ele tem que ter uma conexão com os espíritos, que ele tem que ter conexão com Deus, com Jesus, com os seus santos, seja lá como for. E nunca, ou quase nunca, muito raro a gente ouvir isso ser tratado dentro dessas instituições, falando para o homem que antes dele chegar
no final daquele caminho, ele tem que tratar do veículo que o conduz até esse destino. Se fosse, por exemplo, considerar um carro como sendo meio de transporte para que ele possa fazer uma longa viagem, ninguém pensa, por exemplo, não esqueça de fazer a manutenção no seu carro. Não esqueça de verificar os freios, os pneus, se os fluidos e o combustível estão todos ok. Mas todo mundo fala assim, olha, você tem que se preocupar em ir rápido para lá. E aí então no meio do caminho, não raras vezes, aliás, muito mais comum do que a gente imagina, muitos carros no meio desse caminho estão encostados, né, no acostamento, apresentando seus defeitos, esperando ali um reboque, esperando ali alguém que possa fazer a manutenção. Porque ninguém pensou nisso antes. Então hoje nós temos as companhias de seguro que fazem isso, né, com bastante frequência, em épocas de grandes feriados, em épocas de férias e tudo mais, recomendando a manutenção dos carros para que as pessoas possam viajar. Até aí tudo ótimo, afinal de contas isso faz parte do comércio, né, do nosso mundo, e aquelas oficinas se beneficiam com isso. Mas nas instituições que tratam de filosofia, que tratam de religião, ninguém tem essa preocupação de falar para todas aquelas pessoas que são seguidoras daquele pensamento, para promoverem então, ou para buscarem a manutenção dos seus veículos particulares para fazer essas grandes viagens, que todo mundo diz, que você tem que ir em direção a Deus, que você tem que seguir Jesus, que você tem que fazer isso, quer dizer, você tem que ir, você tem que fazer, mas não fala como, não fala da preocupação. E aqui então exatamente nos chama Emmanuel, porque uma das grandes dificuldades, que esse pelo menos é um grande benefício que a doutrina espírita traz para todos nós, é nós entendermos exatamente o que acontece com os indivíduos que desencarnam. Eles vêm nos trazer ali os seus depoimentos. E tratando dos espíritos que estão nessa faixa comum, que todos nós ocupamos, a faixa dos espíritos aí que estão aprendendo, que erram e acertam, ninguém se coloca numa condição de um espírito superior, elevado, que tem essa consciência mais desenvolvida, mas nessa faixa comum das pessoas comuns, que todos nós somos, não raras vezes os espíritos chegam e dizem assim, né, eu sofri muito quando eu estava encarnado porque eu estava doente, porque eu abusei, porque eu destruí. Nós comentamos ontem daquela expressão que a gente vem tentando mudar, chamado de suicídio inconsciente, exatamente por negligenciarmos os cuidados necessários para cumprirmos as nossas missões aqui no mundo físico. Então nós trocamos de suicídio inconsciente, já que suicídio significa a intenção de você se destruir, e ninguém se destrói nesses casos, mesmo abusando do seu corpo físico, mesmo abusando das substâncias e alimentação e esforços e desgastes, etc. e tal, ninguém faz isso porque quer. Eu não vou ficar nervoso para poder me provocar ali um problema cardíaco, um problema neurológico, com a intenção de encurtar a minha existência. É preocupado com as questões do dia a dia que eu acabo me desgastando, me estressando e, consequentemente, acabo me prejudicando. Mas eu não tive a intenção de fazer isso. Foram as circunstâncias, dentro daquele nosso desculpismo, foram as circunstâncias que nos levaram a esse tipo de comportamento. Então eu não tive a intenção de me destruir. Então não podemos dizer que foi um suicídio inconsciente. Mas digamos assim que seria uma negligência do nosso corpo físico. Uma negligência do espírito diante dos cuidados necessários que ele precisava, né? Incondicionalmente não leva a isso, né, Balk? Né? E inconscientemente também, porque de fato é inconsciente, porque a nossa preocupação em viver o dia a dia, em viver o cotidiano é tão grande que a gente não pensa nas consequências. Mas eis então que os espíritos vêm nos alertar. Muitos deles dizendo que viveram nessa condição, de espíritos que negligenciaram, que interromperam muitas vezes uma programação extremamente complexa que foi estabelecida antes do seu reencarne. Ele deveria viver durante tantos anos, ele deveria cumprir tais tarefas, e de repente no meio do caminho ele adoece e desencarna. Ou então, se ele não desencarna, ele tem ali limitações do seu corpo físico que ele não pode cumprir aquilo que era necessário. E a gente pensa assim, aquela pessoa ficou acamada porque na sua programação reencarnatória dizia que aos 40 anos ela ia desenvolver uma doença grave e ia ficar acamada. Só que na verdade a sua programação era viver até os 80 anos, muito saudável, cumprindo uma série de tarefas morais. Só que no meio do caminho, durante seus 20 aos 30 anos de idade, ele começou a abusar da alimentação, começou a abusar de substâncias, começou a abusar de comportamentos, que provocou uma lesão que o deixou de cama. Então metade da sua existência foi simplesmente desperdiçada. E aí então, como nos diz Irmã Sudufo, ela lembra numa das suas passagens, dizendo que uma das maiores angústias
que um espírito acaba sofrendo é ele olhar para trás e perceber que perdeu tempo. E essa perda de tempo não significa necessariamente você não ter feito alguma coisa, por ter desviado a sua atenção para outras atividades, mas por ter, de certa forma, vivido de uma forma inconsequente, provocando lesões no seu corpo físico que te impediu de dar sequência naquele trabalho. Eu não posso mais fazer aquilo que eu gostaria, não posso mais fazer aquilo que eu deveria fazer, porque simplesmente estou limitado por essa lesão. A Lu colocou, né? Isso é triste, né? Fico pensando o que vou ouvir quando você for para outra vida. Não vai ser muito diferente do que todo mundo vai ouvir, não, Lu. A gente vai também na mesma condição. Por isso coloca para nós, nessa falsa visão do caminho evolutivo, que a gente pensa, não, eu tenho que rezar, eu tenho que ir ao centro, eu tenho que ficar lendo o tempo todo, mas vivo uma vida completamente desregrada em termos de saúde do meu corpo físico. Lembra para nós aqui? Aqui aparecem os abusos da alimentação. E quando nós falamos em abuso da alimentação, não falamos em excesso apenas. Nós falamos de qualidade. É aquilo que eu me alimento, quais são as substâncias, quais são as toxinas. Às vezes a gente conhece pessoa que rapidamente tem que trabalhar, comer, aí come lanche o tempo todo, come refrigerante o tempo, toma refrigerante o tempo todo, de repente desenvolve ali problemas gastrointestinais que para ele viram um tormento. Uma pessoa da minha família passa exatamente por isso, durante tanto tempo, comendo hambúrgueres, comendo frituras, comendo doces, tomando refrigerante, tem hoje um problema de infecção crônica no intestino, que vira e mexe entra em depressão, que vira e mexe passa por essa situação, sem necessariamente se preocupar com aquilo que deveria fazer. E não é uma questão de gula nesse sentido, nesse caso, Balk. É uma questão mesmo de pressa. Achar mais gostoso você comer um lanche do que você comer um prato de comida. Só que esse lanche tem condimentos, tem frituras, tem isso, tem aquilo tudo, que depois acaba provocando esses desarranjos. Aí passa o tempo todo fast food, né? Comida rápida. Não tem tempo de fazer as coisas saudáveis, né? E hoje, com mais de 30 anos de idade, passa por essa situação extremamente delicada, tomando antibióticos o tempo todo, fazendo exames o tempo todo, porque sempre acontece alguma coisa que provoca dores no estômago, dores no intestino e outros tipos de situações, né, relativas a esse desequilíbrio gastrointestinal. Então, na verdade, é o quê? É simplesmente o problema que nós acabamos criando pelas nossas inconsequências, pelas nossas irresponsabilidades. E ele continua aqui também. Além, surgem excessos inconfessáveis. Esses excessos inconfessáveis são aqueles que a gente sabe que está errado, mas ninguém precisa ficar sabendo. Ou mesmo de substâncias. Aqueles que abusam, por exemplo, da bebida, do álcool, por exemplo, que é extremamente nocivo para o nosso corpo físico. Aqueles que utilizam substâncias, por exemplo, como cigarros, como drogas, como medicações, porque está tentando arrumar um jeito de viver dentro desses prazeres, né? Mas eu faço porque eu gosto, eu faço porque é gostoso, eu faço porque para mim é interessante, coisa e tal. Não sou não. Manda um beijinho para ela. Então, tendo um monte de atitudes, né? Uma pena que não seja, né? Então, quer dizer, tendo um monte de atitudes nesse sentido, para buscar aquele prazer momentâneo, né? Eu me lembro de uma reportagem que foi feita por num canal de televisão, falando sobre o aumento do preço dos cigarros. E aí então o repórter falava que ficou mais caro, não sei o quê. Aí então ele, né, tranquilamente, naquela época era muito natural ver alguém fumando, um repórter fumando, né, um artista fumando e tudo mais. E aí então ele, com o seu cigarro, estava ali presente, ele dizia assim: esse é um dos poucos prazeres que o brasileiro tem e a partir de hoje fica mais caro. Essa frase ela ficou marcada durante muito tempo, para vocês verem, faz anos isso já, né? E essa frase ficou marcada. Ele dizia assim: esse é um dos poucos prazeres do brasileiro. Aí fica aquela interrogação: realmente é um prazer. Mas quais são as consequências desse prazer? O que isso pode trazer? Para quem visita o Hospital do Câncer aqui em São Paulo, vai perceber um monte de gente que durante muito tempo viveu em cima desse prazer, se beneficiou desse prazer. Só que hoje padece de todas as angústias que fazem parte de uma programação reencarnatória. Mas foi uma opção que ele fez e essa opção trouxe lesões no seu corpo físico que hoje compromete completamente a sua
a sua existência, né, o seu trajeto evolutivo. Se por acaso ele teria que se relacionar melhor com as pessoas, se por acaso ele teria que desempenhar uma atividade, ele não pode mais, porque a preocupação dele agora é ficar no hospital do câncer fazendo quimioterapia. Mas ele não deveria estar naquele hospital, ele deveria estar na vida, trabalhando, desempenhando, sendo exemplo para as pessoas e tudo mais, e acabou mudando completamente. No caso, por exemplo, do alcoolismo, que aliás a gente já deixa o convite para vocês no próximo domingo às 20 horas, lá na sala, no grupo Renascer, coincidência, né, Lu? No grupo Renascer, na categoria Others, aqui da América Central e do Sul, sai da categoria Brasil, vai lá na categoria Others. Né? O nosso amigo Mário me convidou para fazer uma palestra lá para o pessoal que trabalha, né, no estudo dessas questões do alcoolismo e tudo mais. Vamos falar sobre influência espiritual e alcoolismo. E exatamente isso no alcoolismo. Quantas pessoas vieram para vencer esse vício e cumprirem outras tarefas, e hoje não pode, porque tem que se dedicar exclusivamente ao seu tratamento do desequilíbrio que foi provocado. E assim acontece. Pessoas, por exemplo, que pelo excesso físico, pela falta de cuidado, pelo abuso e tudo mais, não saem de consultórios médicos. Ficam tomando anti-inflamatórios, fazendo tratamentos aqui, tratamentos ali, sendo que tudo aquilo que ele deveria desempenhar foi interrompido. Dá a impressão de que ele veio para se tratar. E na verdade ele não veio, ele veio para desempenhar tarefas de outra natureza. Só que infelizmente acabou caindo por esse lado. Bom dia, pessoal que chegou. Deixa eu ver aqui que vocês colocaram. Tá, vamos em frente. Então, é essa preocupação que nós acabamos não tendo. E infelizmente nós não vemos esse tipo de estudo de um nutricionista fazer uma palestra, por exemplo, no centro espírita, de um médico fazendo no centro espírita, de pessoas relacionadas à saúde do nosso corpo físico, de profissionais relacionados a essa área, fazendo palestra, por exemplo, para aqueles que assistem. Porque isso não é espiritismo. Todo mundo diz assim, não, o espiritismo é você falar aquilo que Kardec escreveu. Muito bem, Kardec escreveu, só que você não vai cumprir nada do que ele falou, do que ele trouxe para nós como ensinamento dos espíritos, se você não estiver saudável fisicamente, psicologicamente, socialmente, para você cumprir aquilo tudo. E nós falamos sempre, né, nós temos ali uma das questões que a gente sempre levanta nos nossos estudos, os aspectos que compõem o ser humano. Joana de Ângeles fala muito do homem integral. E o que significa o homem integral? O homem composto de todos os seus aspectos. Nós somos seres espirituais. Muito bem, essa é a nossa primeira característica. Nós somos seres espíritas. O que significa ser um ser espírita? É aquele ser que se relaciona com o mundo espiritual, através das influências, através dos seus projetos e tudo mais. Nós somos seres biológicos, porque nós estamos aqui revestidos de um organismo biológico, e esse organismo biológico nos traz consequências diversas, positivas e negativas, dependendo do modo como foi tratado. Nós somos seres psicológicos. O nosso equilíbrio emocional é fundamental para o desempenho de nossas tarefas. E nós somos seres sociais integrados dentro de um contexto que nós precisamos ser reconhecidos e precisamos aprender a reconhecer. Então nós temos 5 aspectos importantíssimos para que compõem a nossa personalidade, que compõem a nossa natureza. Se um desses aspectos entra em desequilíbrio, ele consequentemente leva todos os demais ao mesmo abismo. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho características que a sociedade não aceita. Posso ser um negro, posso ser um homossexual, posso ser uma pessoa pobre, posso ser uma pessoa feia, seja lá como for, e a sociedade me rejeita. Eu começo a sofrer bullying, que é a expressão atual, aquele preconceito, aquela rejeição. Por causa desse conflito social, eu começo a padecer de depressão, o meu sistema imunológico acaba baixando, eu começo a desenvolver dores, doenças no meu corpo físico, consequentemente me desequilibro emocionalmente, consequentemente sofro influências espirituais e consequentemente comprometo todo o meu planejamento reencarnatório como espírito que sou. Percebemos então que qualquer situação é assim. Então, quer dizer, cada dia a gente pode falar de alguma coisa, como espiritual, como espírita, como psicológico, como social e como biológico. Hoje nós falamos de biológico. E aí então nos estudos que nós desenvolvemos dentro da doutrina, isso não faz parte da doutrina. Para que eu vou falar? Para que um médico, um clínico geral, um homeopata, um nutricionista, um fisioterapeuta vai falar no centro espírita para as pessoas se ele não tem em mãos o livro dos espíritos? Grande equívoco da nossa parte. Porque sim,
temos que estudar a doutrina, mas nós temos que estar em condições de estudá-la e de praticá-la. E aí então vem a grande atenção que nós precisamos ter exatamente nesse nosso comportamento. Essa frase de Emmanuel foi muito chamativa para mim nesse texto. Existências numerosas esbarram no túmulo, à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Existências numerosas esbarram no túmulo. O que significa isso? Desencarnes precoces. Que você está ali seguindo o seu trajeto, de repente, puf, é interrompido num túmulo. Por que isso tudo? Porque o nosso corpo físico, infelizmente, foi lesado a tal ponto que não teve mais como comportar, como sustentar o espírito aqui no mundo físico. E essas existências numerosas, como nós comentamos no início, estão o tempo todo em contato com a gente. Os espíritos vêm dizendo assim: eu falhei na minha reencarnação, eu sofri muito na minha reencarnação, eu fiquei doente na minha última reencarnação. Tudo isso por quê? Tudo isso por causa da nossa imprevidência. Veículos preciosos, disse Emmanuel, são atropelados ou esmagados pela imprevidência. O que é imprevidência? É a nossa irresponsabilidade. Porque quando você fala em previdência social, significa você fazer ali um planejamento para você ter uma vida tranquila no futuro. Tendo pelo menos isso bem, tendo ele pelo menos sendo bem sustentado financeiramente, para que você possa ter aquela tranquilidade. E quando você fala em previdência, significa exatamente isso. Você gasta toda a sua energia, você gasta toda a sua saúde em determinado momento da sua vida em busca de um prazer, em busca de uma tranquilidade, e se esquece que daqui a 10, 20, 30 anos você vai continuar presente. Só que você gastou completamente todos os investimentos, todos os recursos que você possuía. Né? Bom dia, Val. Bom dia, Francis London, Tássio, bom dia Eugênia também. Né? Então, essa é a questão que nos chama a atenção. Continua para nós aqui. Entretanto, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. Aí começa então a higiene, a temperança, medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. A higiene, em que sentido higiene? Qualquer cuidado que a gente sabe, a gente aprende isso na escola desde criança, aquela questão de a criança deve lavar as mãos, a criança deve sempre utilizar roupa limpa, a criança deve cortar o cabelo, a criança deve fazer isso. Então começa desde pequeno trazer ali os fundamentos básicos da higiene. Quando nós vamos crescendo, quando nós vamos nos desenvolvendo psicologicamente e biologicamente também, a gente vai entendendo que a higiene não se resume apenas em lavar as mãos antes de comer, mas uma série de comportamentos, higiene do ambiente onde nós vivemos, a higiene física propriamente dita. Hoje nós temos uma grande preocupação com a ecologia, com o equilíbrio do nosso planeta, porque nós estamos poluindo o rio, poluindo o nosso ar, poluindo os nossos alimentos com agrotóxicos e tudo mais. Então a higiene hoje para nós se tornou um tema extremamente complexo, diferente daquilo que basicamente era transmitido para nós na nossa época de infância. Quando se fala em temperança, temperança significa equilíbrio. Porque a temperança significa eu saber dosar a minha alimentação, dosar os líquidos que eu tomo, dosar as medicações que eu utilizo. Então tudo, nesse caso, o bom senso. Nesse caso, quando se fala sobre medicina preventiva, por que não fazer um check-up regular para saber se está tudo bem? Por que postergar aquilo que deve ser feito agora porque a gente tem preguiça, porque a gente não tem vontade, porque a gente não gosta? Tássio colocou, né? Eu trabalho na área de saúde. Bom dia, Tássio. Na área de saúde, vi muitos poucos médicos ter a coragem de se declarar espíritas. Mas, nesse caso, Tássio, a gente não precisa ter essa preocupação de dizer que o médico é espírita. Porque essa questão do preconceito, dessa barreira que nós temos de compreensão da religião, de filosofia, isso não impede que o médico faça com que as pessoas, dentro da sua própria fé, busquem essa saúde física, saúde orgânica. É fundamental que ele faça o trabalho dele bem feito, mesmo que as pessoas não entendam os seus motivos, ele conscientemente deve saber, eu sou médico e eu tenho que trabalhar pelo benefício das pessoas, preocupado com o espírito. E a Associação Médica Brasileira, trabalhando em conjunto com associações médicas regionais, também fazem esse trabalho. Só que sem grande preocupação. Eu não vi, por exemplo, nenhuma palestra, certamente deve ter tido, né? Mas eu não vi nenhuma palestra que tenha essa preocupação de profissionais da saúde falarem sobre a saúde física.
Todo mundo fala, porque o espírito para cá, porque o espírito para lá, só que o espírito não vai em lugar nenhum a pé. Ele só vai se ele tiver um veículo que possa conduzi-lo. Fala sobre a disciplina. Essa nossa disciplina de ter preocupação de manter essa nossa máquina funcionando. O nosso organismo é uma máquina extremamente complexa e ela precisa trabalhar em equilíbrio e precisa estar ativa. Quem aqui faz exercícios? Quem aqui tem preocupação de resolver esses pequenos problemas que nós temos de dores, de manter o nosso corpo sempre funcionando? São poucos, afinal de contas eu sou espírito. E o meu objetivo é alcançar o mundo espiritual. Se eu olhar para trás e falar assim, mas aqui é o mundo físico fica para trás, eu sou um espírito imortal. É imortal e vai sofrer durante toda a imortalidade, se não souber lidar com isso direito. O pai compassivo não se despreocupa das necessidades dos filhos, mas sim os próprios filhos é que menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhes empresta por amor. Alguns superlotam o vaso sagrado das bebidas tóxicas e estonteantes. Transformam nos outros em máquinas de gula carniceira. Olha que expressão pesada essa. Gula carniceira. Já mostra para nós, por exemplo, nessa expressão, a questão da carne. Aliás, hoje, é interessante que a gente tem um trabalho muito bacana, feito por alguns grupos espíritas, trabalhando pela conscientização das pessoas com relação à nossa relação com os animais. Os benefícios e os malefícios da carne, até que ponto o ser humano precisa se alimentar de carne, porque não falamos apenas nessa relação dos animais, que é um ponto importante, um ponto extremamente grave que nós precisamos debater. Até que ponto nós devemos sacrificar os animais para nos alimentarmos? Mas hoje a gente fala da substância que vem desse nosso próprio corpo, de que modo que ele nos afeta e quais são os prejuízos que ele nos traz. Isso é um debate prolongado dentro da doutrina, se espírita pode comer carne, se espírita não pode comer carne. A gente não trata dessa questão, porque a doutrina espírita não proíbe absolutamente nada. Ela não diz o que você pode ou não pode fazer. A doutrina espírita esclarece aquilo que é melhor você fazer. E aí fica a teu critério, dentro do seu julgamento, fazer a melhor escolha. Então hoje nós pensamos assim, É engraçado que, não raras vezes, eu já presenciei, por exemplo, em alguns encontros espíritas que eu tive a oportunidade de participar, em que encontro espírita não tem bebida alcoólica. Vocês já devem ter percebido isso, né? Só que quando eu saio de cá do encontro e vou para minha casa, lá eu fico à vontade para tomar com os meus amigos. Então a gente vê assim aquela certa hipocrisia. E encontro espírita não tem alimentos que tem carne. Mas eu chego em casa e faço aquele belo assado de pernil para poder comer na hora do almoço de domingo, comemorando, por exemplo, o Dia das Mães. Vou para o Natal, pernis, perus, chesters, etc, 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 enfeitando a minha mesa na época de Natal. Mas quando eu vou para o encontro espírita, ali não tem carne. Isso por quê? Porque a gente se reveste de uma certa preocupação de impor determinados tipos de comportamento, mas na verdade a gente deve esclarecer as pessoas para aquilo que for melhor. E não ficar censurando ou criticando aquele que faz. Porque, esclarecidos, nós somos capazes de fazer as melhores escolhas. Então, bebidas tóxicas e estonteantes. Aí eu falo assim, mas eu não tomo bebida tóxica, eu não tomo cerveja, eu não tomo nenhum tipo de bebida alcoólica, mas eu bebo refrigerante à beça. E esse refrigerante me provoca uma gastrite que vocês nem imaginam. E aí então como é que fica? Acha que a bebida tóxica e estonteante são apenas as bebidas alcoólicas? Na verdade, estonteante talvez um refrigerante não seja, mas tóxico com certeza ele é. E continua aqui para nós também, falando sobre alimentação, quando o não despedaçam nos choques do prazer delituoso. Certa vez a gente falava sobre AIDS, e aí então muita gente dizia assim, bom dia pessoal que chegou, muita gente dizia assim, mas aquela pessoa contraiu a AIDS porque ela precisava passar por essa prova. Só que na verdade, se eu tivesse me prevenido, se eu tivesse tido ali um esclarecimento para ter uma conduta regrada de respeito a mim mesmo e a respeito às pessoas em torno da sexualidade, eu não me submeteria a esse tipo de prova tão dolorosa, que é uma doença que não tem cura nos tempos atuais. Doenças venéreas, das mais diversas. Então, o que importa para mim é curtir a balada. O que importa para mim é aproveitar o momento. Deu mole, eu estou dentro, eu estou aproveitando.
Como é que hoje eu vou abrir mão de alguma coisa tão especial para a sociedade, que é esse relacionamento sexual? Tinha uma pessoa que era agradável, uma pessoa que era bonita, uma moça que era estonteante, ela olhou para mim, deu uma piscadinha, eu falei, é agora. Começo então a ter esse tipo de comportamento sem a preocupação com o meu caráter, sem a preocupação com o caráter do outro. Porque se ela se comporta dessa forma, é um problema dela. Se ele se comporta dessa forma, é um problema dele. Eu não preciso estimulá-lo e dar vazão para que ele se comporte dessa forma. Ah, mas foi ele que me seduziu, foi ele que fez isso, foi ela que fez aquilo. Na verdade, quando nós aceitamos a mesma proposta, somos cúmplices da mesma lesão. Somos cúmplices do mesmo delito moral, que é a violação do próprio corpo, a violação da própria consciência. Então temos ali uma série de comportamentos do nosso dia a dia hoje, que nos proporcionam, sem dúvida nenhuma, grande prazer, mas que cada vez que esse prazer acontece, nós vamos reduzindo a nossa vitalidade. Vamos gastando a energia, vamos gastando então a nossa saúde em busca dessa satisfação. O Balco colocou para nós, a Fernanda colocou lá em cima, acho que hoje tem um culto ao corpo que todos se preocupam somente com isso, academias, mas com aquele objetivo, Fernanda. Esse que é o problema. Desculpem. O objetivo do culto ao corpo físico é exatamente isso, estimular a sensualidade. A nossa autoestima hoje, ela depende necessariamente do reconhecimento dos outros. Se você tem um corpo que não agrada a sociedade dentro desse padrão atual de beleza que nós temos, e eu falo padrão atual porque é assim hoje, né? Uma pessoa que é obesa, ela não é tão reconhecida como uma pessoa que é magra. Mas voltando algumas décadas no tempo, o show eram as gordinhas. Você olhava para aquela magrela e falava assim, mas essa mulher é muito magra, só tem osso. Eu gosto de mulher rechonchuda. Eu gosto de homem forte. Era uma época. Aí o tempo foi passando, a coisa se inverteu. Eu gosto de mulher que seja magra, esbelta. Aquela pessoa que é obesa já não me interessa mais. Então a sociedade, com o passar do tempo, vai buscando padrões de beleza, conforme a moda, conforme o momento. E cada um, então, nesse caso dos tempos atuais, esse culto ao corpo, é exatamente isso. Eu quero me sentir atraente. A minha autoestima depende do reconhecimento dos outros. Eu não sou capaz, por exemplo, de me valorizar por aquilo que eu sou. De dizer assim, eu me amo por aquilo que eu sou. Mas na verdade eu vou me amar de acordo com aquilo que as pessoas dizem sobre mim. Então hoje as academias, certamente grande parte está preocupada com a saúde. Mas se a saúde trouxer um toque de beleza para eu me sentir mais reconhecido, melhor ainda. E na verdade nós fazemos isso quase que como um automatismo. Eu vou para a academia porque eu tenho que ir para a academia. Mas e se eu estiver preocupado com a minha saúde física? Ótimo. Mas é realmente a minha saúde física que envolve essa questão? Já não é. Eu posso dizer pela minha mãe, por exemplo, durante um tempo, ela sentia muitas dores no corpo. Fibromialgia, provocadores, para quem tem sabe como é, né? As articulações doendo o tempo todo e tudo mais. Foi ao médico, o médico falou assim, vá e faça uma academia. Hoje faz hidroginástica, faz natação, as dores desapareceram. Não está preocupado, hoje está quase 70 anos de idade fazendo essas atividades. Preocupado com a saúde física. Mas quando você vai e pega aquelas pessoas que estão por volta dos seus 15, 25 anos de idade, a academia se tornou, na verdade, um point de encontro. Onde a beleza ali é a mais interessante. As roupas são sensuais, as pessoas se olham diferentes. Todo mundo preocupado com quem é o melhor, quem é o mais interessante, quem é o mais bonito, quem é o mais sensual. Esse culto ao corpo, na verdade, é uma desvalorização do espírito. O Barco colocou para mim ali, né, se nos preocupássemos verdadeiramente conosco, como nos preocupamos com o nosso corpo, seria maravilhoso, né? É uma preocupação integral, principalmente, né, Balk? O Francis colocou, né, não seria um estereótipo isso, no caso da carne? Em que caso você fala exatamente, Francis? Né, de querer estabelecer um padrão de comportamento das pessoas, se comem carne ou não comem carne? Na verdade, é o que a gente sempre fala, né? O Espiritismo não proíbe absolutamente nada. O que o Espiritismo faz é te esclarecer. Quantas vezes uma pessoa chega num local, como sendo ali alguém que come carne, uma pessoa considerada carnívora, e ela é olhada de um modo estranho pelos companheiros de trabalho. Nossa, mas você ainda come carne? Como? Qual é o problema? A preocupação que ele tem que ter, então, na verdade, é exatamente isso. A preocupação é para que julgar moralmente uma pessoa e não fazer o seu próprio julgamento.
Eu tenho uma vida ociosa, eu tenho uma vida sedentária, que logo eu vou ter um infarto, uma vida estressada, e estou preocupado com o outro que come carne. Então, na verdade, nós não tratamos da carne ainda nesse sentido, na relação com os animais, mas do benefício ou do malefício de se alimentar de carne. Com suas frituras, com seus condimentos, com seus temperos e com as suas substâncias. A Jane colocou, né, se somos donos do próprio nariz e temos pouco hábito de refletir, de meditar a respeito de nossas vidas em razão de acharmos simples os fenômenos da vida, posso afirmar que essa rebeldia do espírito certamente dá margem às doenças que eclodem no mundo em consequência do mau destino que damos ao livre-arbítrio. Mas é muito difícil, Jane, a questão que nós pensamos sempre não é você ter o livre-arbítrio, mas é saber o que fazer com ele. O que adianta eu ter liberdade de escolha se eu não sei direito o que escolher? E nesse caso, os cuidados com o corpo físico diz respeito exatamente a isso. As pessoas não sabem o que escolher. Elas não são instruídas para isso, elas não são esclarecidas para isso. Vivem apenas assim, eu tenho que viver, tenho que frequentar o ambiente, coisa e tal, e fica por isso mesmo. Daí então surge o grande prejuízo. Continuando aqui para nós, né, a Márcia colocou, eu adquiri fibromialgia aos 38 anos, e não é uma doença diagnosticada por exames, né, é extremamente difícil de ser diagnosticada. Mas que agora a gente tem pelo menos como amenizar essas dificuldades com determinados tipos de conduta. Deixa eu ver aqui. O London colocou, né, estamos a pecar se não cuidar do nosso corpo. Não pensemos em pecado, London. Pecado é um conceito religioso muito antigo que fala que se você pecar, você vai ser punido por isso ou por aquilo. A preocupação é, aquilo que você faz te faz bem ou te faz mal? Aquilo que você faz mal para as pessoas que estão à sua volta ou faz bem a elas? Aquilo que você faz te beneficia no seu trabalho moral que precisa ser realizado como espírito que você é? Esse é o modo de pensar. Essa coisa, você pecou, Deus vai te castigar. Deus não está preocupado em te dar nenhuma doença, você por si mesmo aprende com o resultado das suas ações. Então, na verdade, nós precisamos nos educar para viver bem, para viver feliz. Se por acaso eu destruir meu corpo físico, ninguém vai ficar me perguntando assim, quando eu chegar no mundo espiritual, porque você pecou quando estava encarnado. Não. A pergunta é, você sofreu ou você não sofreu? Se sofreu, então da próxima vez você evita o sofrimento. Simplesmente assim. Não existe o errado. Pensamento budista, que eu acho muito interessante, não existe o errado. Existe aquilo que faz bem e aquilo que faz mal. E você vai sentir isso na pele daquilo que você faz. E esse sentir na pele envolve moralmente, envolve socialmente, como eu coloquei, envolve espiritualmente, envolve psicologicamente. Então eu tenho que buscar o quê? O melhor estilo de vida que me facilite esse crescimento que eu tanto desejo. E para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, pessoal, bate-papo mais curto para hoje, coloca para nós aqui no final. Em obedecer aos impositivos do equilíbrio da lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Ou seja, a lei divina nos leva ao equilíbrio. Se nós conseguirmos cumprir essa lei, nós conseguiríamos alcançar o êxito. Emmanuel coloca também aqui, raros saem dela integralmente vitoriosos. Quer dizer, aqueles que têm uma disciplina de ter uma vida saudável, uma vida bem equilibrada, consegue, pelo menos organicamente, cumprir ali as suas etapas. Agora ele precisa dos demais requisitos. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, esquecendo que o problema do resgate e do reajustamento compete a cada um. Então siga Jesus que ele vai te salvar. Não, se você não tiver condições de segui-lo, não se preocupa que você não vai conseguir alcançar. Então, na verdade, é assim, cada um de nós temos que ter essa consciência. Falar de saúde orgânica também é falar de doutrina espírita. Porque o espírito tem responsabilidades, não apenas com os seus valores, com os suas propostas de transformação moral. Ele tem responsabilidade também por estar encarnado. Quando nós fazemos uma programação reencarnatória, envolve também o veículo que nós vamos utilizar. Só que a gente fala assim, eu vou reencarnar para poder ser uma pessoa melhor. Se você não conseguir cuidar do seu corpo físico, você não vai ser nada. Você não vai sair de consultório, não vai sair de hospital, não vai sair de tratamento, e a sua vida vai ser em função disso. Isso que é o fundamental para todos nós. Então, quando falarmos do nosso vaso físico, cada vez que a gente tiver uma atitude diante da vida, uma atitude diante das experiências, pensemos também nessa questão biológica, nessa questão orgânica.
espiritual, espírita, psicológico, social e orgânico. Temos que nos preocupar com tudo isso. É muita coisa? É. A gente pensava assim antes, né? Para mim, já falar de moralidade, falar de evangelho já era um trabalho. Agora tem que ficar preocupado também com o meu corpo físico? Sim, vai ter que ficar preocupado com o seu corpo físico. Porque sem ele você não vai estar aqui. Se você está aqui, é porque você tem essas necessidades. O Acerfal colocou, né? Já é punido, porém pela lei de causa e efeito, né? Nós procuramos as causas, nós procuramos as causas e teremos os efeitos cedo ou tarde. Exatamente, a colheita. O soldado colocou, para a gente poder finalizar, as leis criadas por Deus existem para o nosso próprio bem. O mal está em como as pessoas enxergam as coisas. É o tal do velho orgulho, achar que se pode julgar o próximo, e na verdade envolve muito mais ignorância, né, soldado? A gente não conseguiu entender ainda o que nós estamos fazendo aqui. Bom dia, Beatriz. O que nós estamos fazendo aqui? A gente está vivendo. E depois eu vou para o céu, vou para o mundo espiritual e tudo fica por isso mesmo. Negativo. Doce ilusão. Nós estamos aqui hoje, se nós estamos aqui, é um compromisso extremamente sério. E nós temos que nos preocupar com a nossa estadia aqui nesse nosso mundo para poder cumprir aquilo que nós temos que fazer. Para fechar, a Jane colocou, não é Deus que nos faz doentes, são leis as suas leis são de saúde e de equilíbrio. É o mau uso da liberdade, de ação, o responsável, né? Tudo que precisamos para saber obedecer nós já temos. Se assim não fosse, por que tantas orientações vindas ao encontro de cada um, né? E Jesus, né? Exemplos que dava sempre. Então, quer dizer, temos os recursos. Nós só precisamos mesmo assimilar essa ideia. Nós só precisamos levar a sério realmente essa preocupação. Porque a gente tem conhecimento para tudo, mas a gente nunca leva a sério aquilo que realmente os espíritos passam para todos nós. E pensem nisso, quando vocês estiverem nas casas espíritas de vocês, convidarem profissionais da saúde para falar sobre medicina preventiva. Ele não precisa ter o Evangelho aberto, ele não precisa ter o Livro dos Espíritos aberto, ele não precisa ter livro nenhum aberto, a não ser que seja um livro que trate de saúde física. Porque nós somos espíritos encarnados e temos que aprender a cuidar do nosso veículo. Falar sobre alimentação saudável, falar sobre o uso de substâncias, falar sobre exercícios físicos, falar sobre a relação paciente-médico, sobre o uso de medicação, tudo isso deve ser levado em consideração. Faz parte da nossa natureza humana cuidar da nossa saúde. E a doutrina espírita precisa ser integral, porque nós somos esses seres integrais. Fechando por aqui o nosso trabalho, então, né, a ignorância às vezes é só desculpa para atos incorretos. Né? A gente não pode deixar de levar em consideração que nós já somos marmanjos. Né? Para fazer coisa errada, a gente faz bem feito. Para fazer coisa certa, a gente fala que não sabia. Né? Se sabe fazer errado, sabe fazer certo também. Essa é a questão. Então, fechando por aqui, meus amigos, o nosso trabalho de hoje, né, eu espero que esse nosso bate-papo tenha sido pelo menos o início de algumas reflexões que a gente precisa empreender, que a gente precisa se aprofundar, né? E quem sabe a gente qualquer dia fala sobre isso, né? Teve uma vez na sala Espiritismo Net Brasil que nosso amigo Hermes convidou uma conhecida que era anestesista. E ela falava exatamente, né, só que na questão da anestesia, acrescentou a questão do espírito durante esse processo e tudo mais. E quando abriu, né, depois de ter feito a exposição dela, e ela então ficou ali disponível para responder as perguntas das pessoas, todas as perguntas envolviam essa questão dos perigos da anestesia, das cirurgias e tudo mais. Virou, na verdade, uma consulta médica. Então todos nós temos dúvidas com relação a isso. A pergunta é, onde nós vamos tirar essas dúvidas? Certa vez, já comentei com vocês, Raul Teixeira falava sobre os encontros de mocidade nos trabalhos de evangelização. Aí todo mundo dizia assim, mas lá se fala sobre o evangelho, se fala sobre isso, se fala sobre aquilo. Mas em casa as crianças estavam ouvindo na época, né, a música da Lacraia, né? Lacraia foi uma personagem meteórica que passou aqui, que fazia aquelas dancinhas sensuais, aquelas letras provocantes, né? Então a criança ia para a mocidade para falar sobre o evangelho, e em casa ficava ouvindo a Lacraia, ficava ouvindo outros grupos de músicas com gosto bastante duvidoso. Aí ele disse o seguinte, por que não pega a letra dessas músicas para ouvir no centro espírita? Essas músicas para ouvirem no centro espírita. Aí todo mundo achou um absurdo, mas como assim você vai levar uma música dessa para falar no centro espírita? E ele disse, se você não conversar com essas pessoas, com essas crianças, com esses jovens, no centro espírita, quem vai falar com elas? E essa é a questão que a gente coloca. De você pegar um filme, pegar um tema de um filme, uma música que virou sucesso, coloque no grupo de evangelização, todo mundo ouve e conversa sobre ela. E aí sim a gente vai conseguir tirar conclusões. A mesma coisa acontece também com relação a
questão da medicina, da saúde física. Se nós não levarmos esse tema para o centro espírita, as pessoas vão se esclarecer aonde exatamente para falar sobre isso? Convidar então os médicos da associação médica para fazer uma relação da saúde física com a saúde espiritual, com a saúde psicológica. Temos ali a Associação dos Psicólogos Espíritas também que estão disponíveis para esse trabalho. Basta apenas elaborar, fazer um planejamento para trabalhar em cima disso. E ter essa preocupação. Somos seres integrais, temos que ser tratados integralmente. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso trabalho de hoje. E futuramente a gente vai tratando desse assunto, a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso, que é fundamental para todos nós. Né? Todo mundo diz assim, mas centro espírita não é lugar para falar sobre isso. Então eu vou falar na esquina, eu vou falar na rua. Eu vou procurar um artigo na internet qualquer para me esclarecer. Já que centro espírita não é lugar para falar isso, então eu não posso falar. Bom, fechando por aqui então, pessoal, vou passar para o nosso amigo Balk, que vai fazer aqui a nossa prece de encerramento. Bom dia, pessoal que chegou atrasado. E daqui a pouquinho a gente volta para dar os recadinhos para vocês. Com você, meu amigo, grande abraço. Então, tá.